A gente hoje vai terminar o livro de Efésios. O William parou no versículo 9, vamos continuar a partir do 10, que vai falar da armadura de Deus, né? Muito conhecido. Vamos ler do 10 ao 13, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Pode ler. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, até aqui, Paulo ele tem dado uma série de conselhos, né, quanto à família, quanto à relação entre marido e mulher, pai e filho, servo e senhor. Aqui já vai mudar o tema. Ele vai começar falando, sede fortalecido no Senhor, né? E o que é ser fortalecido no Senhor? Como é que a gente pode alcançar isso? O que vocês acham? De várias maneiras. Oi? De várias maneiras, né? Você orando, você buscando, tendo intimidade com Ele, lendo a palavra, e é um exercício diário. Isso aí. Paulo ele já começa aqui citando, revestindo da armadura de Deus, né? Primeira vez aqui que ele cita isso em Efésios. Vai citar também em outros livros, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas é uma das formas que ele cita. Um pouco mais para frente ainda em Efésios ele vai falar também sobre a oração, mas como o Jonatas falou, tem várias formas, né, gente? Lendo e meditando a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela mostra quem é o Criador, né? Então, a gente deve buscar se fortalecer em Deus e não confiar na nossa própria força, né? Porque às vezes as pessoas se enganam tentando achar que dá conta sozinha da situação, né? Às vezes a pessoa, ela pensa que consegue lidar com uma tentação. Imagina uma pessoa que sempre teve problema com bebida alcoólica a vida toda, e aí essa pessoa é convidada pelos amigos a ir num bar, né? O que as pessoas vão fazer num bar? Vai beber. E aí essa pessoa vai achando que vai resistir à tentação, ela está confiando na própria força, né? Então, é bem óbvio o que vai acontecer ali com ela. A gente precisa entender que a nossa força espiritualmente ela vem da nossa dependência de Deus. A gente precisa depender de Deus, porque quando a gente entende a nossa dependência de Deus, a gente vai buscar contato com Deus. A gente vai se derramar diante de Deus, né? Vai levar nossas fraquezas diante dele. E é isso, essa comunhão, esse contato com Deus que deixa a gente mais forte, que deixa a gente mais preparado. Cada pessoa vai ter uma luta. Cada um tem a própria luta. E é importante essa pessoa reconhecer quais são as dificuldades dela e não ignorar, não achar que aquilo não é importante, né? Reconhecer e levar diante de Deus. A gente vê lá, por exemplo, quando Davi foi tomar Batseba, né? Ele já estava tendo aquela tentação e ele não leva isso diante de Deus. Era uma brecha que ele tinha ali para o inimigo agir, né? Para derrubar ele. E ele deixa isso crescer até se tornar uma ferida, porque o inimigo ele vai procurar uma brecha, né? Paulo ele vai falar aqui no livro de Efésios, revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura é necessária, porque o inimigo ele vai tentar agir exatamente naquela brecha, ele vai procurar a nossa fraqueza para atacar. Quando um soldado vai para a guerra, ele precisa estar bem protegido. Se o inimigo vê nele um ponto fraco, uma brecha, ele vai tentar atacar ali, né? É ali que ele vai tentar atacar, naquela parte desprotegida. Então, a gente tem que encarar esses 6 de Efésios, somente a partir do 10, certo? Como se fosse um almoxarifado divino, né? E lá no
esse almoxerifado, está tudo as armaduras estão lá. Só que a gente não pega. Né? Quando ele vai começar, é uma guerra. É uma guerra. Vocês pensam que não, mas é uma guerra. O que tem problema com álcool, ele vai ter que vai ter que contar com que está enfrentando uma guerra contra aquilo. Né? Por isso que a turma fala assim, alguém convida você para o bar, não vá. Né? Se você tem problema com mentira, nem começa. Você sabe que esse é o ponto fraco. Mas as armaduras estão lá. Como que eu vou evitar tudo isso? Pegando essas armaduras. Né? E você vai declinar uma por uma aí. Cada situação vai ser um tipo de armadura que Deus vai fornecer. O apóstolo Paulo era bem conhecedor disso, porque ele conhecia o exército romano. Eles diziam o modo que eles lutavam, entendeu? Cada coisa tem a sua armadura. A última pregação que o Francisco fez aqui também foi muito marcante para mim. Ele falou que o mundo ele tenta dizer para você que não tem uma batalha espiritual, né? E aí o problema é quando você acredita nisso. Acredita que não tem problema, né? Às vezes você perde a salvação por uma bobagem, né? Por um negócio tão insignificante. E isso é muito triste, porque a pessoa ela pensa, mas é uma oportunidade única, né? Eu vou dar um jeitinho. Só que a volta de Cristo também vai ser única. E depois disso não tem jeitinho, não. Acabou. Né? O que pode ser mais importante nesse mundo do que o Criador do Universo tem para nos oferecer? Não tem nada. Nada. Então não vale a pena, irmãos. A gente precisa o tempo todo vigiar. A gente não pode achar que a gente está forte e se enganar com isso. A gente tem que tem que vigiar constantemente. Reconhecer quais são as nossas fraquezas e não deixar que isso se torne uma ferida. Alguém pode ler lá em 2 Coríntios 12, 10? 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aqui nesse versículo, Paulo faz uma afirmação muito contrária à lógica humana, né? Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Isso me remete muito à tentação de Jesus no deserto, né? O diabo ele tenta ali se aproveitar de um momento de extrema fraqueza física de Jesus. Mas Jesus ele demonstra um conhecimento, uma sabedoria, uma força espiritual incrível, né? E ele consegue resistir, ele consegue contra-atacar. Aqui nesse contexto de 2 Coríntios 12, Paulo ele fala sobre um espinho, né? A gente não sabe o que é, qual era a dificuldade de Paulo, mas o interessante é que ele reconhece as próprias limitações e incapacidades, né? E isso torna ele dependente de Deus, e essa dependência de Deus é o que torna ele forte. Filipenses 4, 12 ao 13, alguém pode ler? Filipenses 4, 12 e 13. Paulo ele passou por muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E mesmo assim, em momento algum ele desistiu, ele seguiu com a missão que Cristo deu para ele até o final da sua vida. E seria muita hipocrisia da nossa parte a gente proclamar essa frase de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, sem estar disposto a se sacrificar por Cristo, como ele fez, né? É algo muito difícil, irmãos. Você está disposto a se sacrificar tanto assim por algo, mas por Cristo a gente sabe que vale a pena. E Paulo ele sabia disso, ele entendia isso, por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Voltando para Efésios, ele avisa também nesses versículos para resistir no dia mal, né? Ele não fala se o dia mal vier, ele está afirmando no dia mal, vai vir, vai acontecer. Vai ter o dia que a gente vai enfrentar dificuldades,
que a gente vai se deparar com as nossas fraquezas. A gente precisa estar preparado para quando esse dia chegar. Então, falando sobre a armadura, né? Aqui é a primeira vez em Efésios que ele cita isso. Por que esse conceito? Por que Paulo usa esse conceito de armadura de Deus, né? De onde vem isso? Quando Paulo escreve essa carta de Efésios, ele estava ali preso, né? Mais especificamente sob prisão domiciliar. E ele era constantemente vigiado pelos soldados romanos. E ali ele teve a oportunidade de ver de perto, né, a armadura romana. E provavelmente isso traz inspiração para ele dar uma interpretação do que o Espírito Santo estava revelando para nós, né? Então, ele faz essa analogia baseada naquilo que ele estava vivendo, mas é interessante também que lá em Isaías tem vários versículos em que a gente vê algo semelhante. Então, provavelmente Paulo ele tinha em mente essa descrição que Isaías faz, né? Eu vou ler aqui 4 versículos lá de Isaías. Eu vou ler aqui para ir rápido. Lá em Isaías 11:5 vai dizer: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Inclusive esse versículo aqui, o Paulo ele cita diretamente também na carta aos Romanos. Em Isaías 59:17 fala: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes da salvação e me cobriu com um manto de justiça. Então, vários dos termos aqui usados são muito semelhantes ao que a gente vê em Efésios, né? Provavelmente Paulo ele tinha em mente essa descrição de Isaías. E por fim, Paulo ele vai explicar nesses versículos o porquê se revestir da armadura de Deus, né? É porque a luta é espiritual. A gente não pode se confundir nisso. A luta ela é espiritual. A guerra que a gente está se preparando não é contra algo visível, é contra algo invisível que a gente não vê, mas que a gente tem certeza pelo que está escrito, né? Quer falar? Os próximos versículos vão falar sobre cada peça da armadura. Antes da gente continuar, alguém quer fazer um comentário até aqui? Então vamos lá. Versículo 14. Então, a gente vê aqui a primeira peça, o cinto da verdade, né? Na armadura romana, o cinto ele não simplesmente servia para segurar a calça, né? Ele tinha algumas utilidades. Primeiro, ele segurava a bainha da espada. Ele também tinha tiras que protegiam a parte inferior do corpo. E ele também mantinha as outras peças da armadura ligadas. Eu vou ler aqui alguns versículos de João para ajudar com essa parte. Em João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cingir-se com a verdade significa comprometimento com a palavra de Deus. Significa estar comprometido com a verdade e conhecer a Cristo, que dá firmeza para o cristão e protege contra a mentira. Alguém pode ler lá em Efésios 4:25? Isso. Então, assim como o cinto ele une as peças da armadura romana, a verdade é o que une o corpo, né? Então, a analogia do cinto da verdade, ela complementa muito bem o tema principal de Efésios, né? O cristão que se cinge com a verdade, ele pratica a honestidade, ele dá um bom testemunho e ele não compactua com a mentira. A próxima peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça ela é uma peça fundamental
né, da armadura, porque ela protege o coração e outros órgãos vitais também. E a gente sabe que a justiça ela foi imputada em nós através de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:21 vai dizer: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E Filipenses 3:9: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A couraça da justiça, ela nos protege das acusações de Satanás, porque Deus é justo e ele nos justifica. Alguém pode ler lá em Romanos 8:33? (33) Versículo 15, o irmão já leu, né? Vai falar sobre os calçados do Evangelho da Paz. Aí lá em Romanos 10:15, a gente vê o que eu tinha falado, uma citação direta a Isaías, né? Paulo ele fala: E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Então, o calçado ele representa a disposição e a preparação para levar o Evangelho. Lá em Marcos 16:15 vai falar: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Na armadura romana, os calçados eles eram projetados para melhorar a mobilidade em terrenos pedregosos, né? Eram calçados que se chamavam cáligas. O texto ele especifica também o Evangelho da Paz, né? Essa paz ela é a reconciliação com Deus através de Cristo. E é interessante pontuar essa peça da armadura, porque levar o Evangelho às vezes não é uma tarefa fácil, né? E graças a Deus hoje a gente tem a liberdade de levar o Evangelho, mas nem sempre foi assim. E também essa questão da liberdade também não foi sempre a dificuldade. Não foi a única dificuldade, aliás. Ela é uma tarefa que exige coragem, sabedoria e disposição, mas que com certeza agrada muito a Deus. Vamos ler o versículo 16? Aqui tem uma relação, né, com 2 Tessalonicenses 3:3, que vai falar: Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fé, ela se fundamenta no caráter imutável de Deus, né, como vai dizer lá em Isaías 26:4. Alguém pode ler? Essa característica é o que torna o cristão inabalável, né, enquanto ele tem fé, porque Deus é imutável. E a gente precisa ter fé. A fé, ela não é somente acreditar, ela é confiar também, né? Cristãos no primeiro século, eles deram a vida acreditando até o final no que Cristo tinha dito, né? Se eles não acreditassem realmente que Cristo tinha falado a verdade, eles não dariam a vida por aquilo. Então, se a gente tiver fé, o diabo pode fazer o que for, mas ele não pode tirar o nosso tesouro, né? Alguém pode ler o versículo 17? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, ele também é mencionado lá em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos na armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Esse capacete, ele não representa o ato de ser salvo em si, né? Mas a defesa e a esperança contínua da salvação, né? É você literalmente ter o tempo todo a certeza da salvação e defender, lutar para proteger essa salvação que você tem.
A cabeça, ela é o que comanda o corpo, né? Então, a gente vê a importância do capacete, porque ele é essencial para manter a lucidez e o discernimento e o foco naquele, né, que é o alvo, naquele que é a esperança da nossa salvação. Vai mencionar também a espada do Espírito, ou a palavra de Deus, também faz referência. Alguém pode ler lá Hebreus 4:12? Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada do Espírito é a única peça ofensiva da armadura, né, que Paulo cita. E não tem como ir para uma guerra sem você ter uma arma, né? Ninguém vai para a guerra para tomar porrada, não faz sentido. Você está indo para a guerra para lutar por algo. Então, o cristão ele precisa estar capacitado para manusear a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É a nossa arma contra o inimigo. Quando Jesus é tentado no deserto, né, ele demonstra o domínio da palavra, ele sabe manusear a palavra, é isso que ele usa para rebater o que o diabo estava tentando usar contra ele. Essa era a arma de Jesus. A espada do Espírito, ela expõe erros, ela desmascara mentiras e falsas doutrinas, ela exorta o cristão e ela também leva ao arrependimento. Versículo 18, alguém pode ler? Paulo ele menciona que orar no Espírito, né? Ou seja, com o auxílio do Espírito Santo. Só para lembrar, Paulo está falando aqui nesse contexto sobre se fortalecer no Senhor, né? Então a gente vê que a oração ela é um instrumento também essencial para a gente buscar força no Senhor. E ele ensina a orar não só por si mesmo, né? Não pelo próprio fortalecimento, mas por todo o corpo, né? Ele vai falar em todo o tempo e com toda perseverança, ou seja, essa busca por fortalecimento, ela é e precisa ser constante, precisa acontecer o tempo todo, para a gente não perder a força, para a gente não se esquecer do nosso objetivo. Então, em resumo, se revestir da armadura de Deus significa estar pronto para levar o Evangelho, confiar no Senhor e a sua justiça, guardar a salvação, ter uma conduta moldada na verdade, Cristo é a verdade, e saber manusear a palavra de Deus. Esse é um cristão preparado para a guerra, né, que Paulo está citando aqui. Versículo 19 e 20. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, decididamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Nesse versículo aqui, Paulo está colocando em prática o que ele tem falado, né? Não confiar na própria força, mas buscar força no Senhor. Ele está pedindo oração por ele. E Jesus ele confia o Evangelho a Paulo, mas não é por isso que Paulo ele vai se sentir autocapacitado. Ele reconhece que ainda assim ele é dependente de Deus, né? E a gente vê também a necessidade da participação de todo o corpo no trabalho evangelístico, né? Mesmo que em oração, isso é muito importante também. A gente vê que é necessário intrepidez, que Paulo menciona aqui, em algumas traduções deve estar diferente, mas seria ousadia para proclamar o Evangelho, né? E para você falar sobre algo com ousadia, você tem que ter conhecimento sobre aquilo, você precisa dominar o assunto. Não tem como você falar com ousadia sobre um assunto que você não entende. Então, manejar a palavra da verdade é uma habilidade essencial para o cristão. Tem um versículo que eu gosto muito mesmo, lá em 2 Timóteo 2,15. Alguém pode ler? Faça tudo possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Na minha tradução vai dizer aqui, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né?
É um versículo muito bonito e se liga muito ao que é dito em Efésios 6, né, sobre manejar a palavra da verdade. E os versículos 21 a 24. Alguém quer fazer um comentário antes da gente continuar? Amém. Então vamos lá, do versículo 21 ao 24, para terminar. Para que saibas, uma vez feito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel no Cristo do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito. Nele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo só está fazendo o encerramento da carta, né? E ele menciona Tíquico, que foi o mensageiro, que não só teve o trabalho de levar essa carta, mas também de consolar a igreja em Éfeso, né? Tíquico era um irmão muito amado, um companheiro muito confiável de Paulo, né? Ele é citado também em Colossenses, né? Acho que é Colossenses que é citado, né? Se não me engano é isso. Enfim, é isso. Se os irmãos tiverem algo a comentar mais. A carta, ela casa muito bem com Colossenses, né? É como se fosse duas cartas numa só, né? Tem muito a ver o que ele escreve em Colossenses e escreve aqui em Efésios, né? Tanto é que em estudos, tem pessoas que estudam as duas cartas, são Colossenses e Efésios, porque tem muito a ver, né? Quando o apóstolo Paulo escreve, né? É uma carta de prisão, que todo mundo não esqueça disso, né? Ele estava preso, né? E quem levou a carta, quem é? Então, Tíquico. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e esquece dessas pessoas que não são aparentemente importantes, né? Epáfras, Tíquico, Filemão, Onésimo, vai ler por ler, né? Mas não é assim. Você tem que ler com sabedoria, porque nem você falou. Tem as armaduras. Então, leiam e estudem sobre as armaduras, porque é com ela que vocês vão alcançar a salvação. O inimigo está aí, você não está vendo ele. O inimigo é espiritual, ele não é carnal. Não pense que vai aparecer o diabo com chifrinho, que ele não vai aparecer. Mas pode ser que apareça revestido de um cara muito bem caráter, muito bonzinho,
que faz tudo o que você quer. Mas o que ele quer é que você faça pro lado dele. Então você tem que usar essas armaduras, como o apóstolo Paulo está falando. Ok? Fazendo um trabalho que muitos não veem, né? Você vê ele falando bastante sobre Paulo, mas ele era importantíssimo, né? Então isso acontece da gente hoje, às vezes a gente não é tanta importância que ele quis, né? Ficar mais em evidência assim, mas tem muitos títulos, né? Nosso meio que está levando, né? As cartas, né? A palavra do Senhor também, fazendo muitas coisas nos bastidores que acabam Deus, só Deus mesmo sabe, né? Tem feito. E não tem um trabalho secundário, né? Todos estamos colaborando para a obra de Cristo, né? Um mesmo objetivo, é um só corpo, né? Todos são importantes. E correndo o risco de ficar doente, de ter todos os problemas. Epáfras mesmo quase morreu. E o apóstolo Paulo dá graças a Deus por ele não morrer, porque ia trazer mais tristeza em cima de tristeza, já que ele estava preso. Mas que ele fala, o cara que morre vai para o céu, quem sofre que fica. A saudade, né? Falta de mão de obra. Mas muitos heróis da fé, né? Estão aí. E você, né? E nós? Vamos deixar alguém para continuar o nosso trabalho? Não, né? Temos que pensar nisso. Fazer o melhor para Cristo, né? E não para nós mesmos. Bom, a gente precisa também decidir qual que vai ser o próximo livro que a gente vai estudar.